Papa Francisco declarou recentemente o reconhecimento dele pela relação homoafetiva, que todos são filhos de Deus e são merecedores de construção de uma família. Eu queria saber a sua opinião sobre a declaração do Papa. Eu não sei se você acompanhou, acho que foi mais ou menos em 2013, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, em que eu fui execrado pela ala mais conservadora da igreja, porque eu fiz justamente essa distinção. Nós precisamos saber distinguir o que é uma regra religiosa de uma regra civil. Porque somos religiosos, nós não temos que impor às pessoas que não são as nossas regras ou impedi-las de terem os seus direitos civis garantidos. Não cabe a mim, como padre, como religioso, ficar impondo ao outro uma regra que não me diz respeito. Perfeito. É uma questão de justiça, Marquinhos. Às vezes duas pessoas, duas mulheres, dois homens, constroem uma vida em comum, em boa parte dos casos, desprezados pelos familiares. Hoje não. Hoje as pessoas Hoje está estão melhor, com mais, aceitação muito mais, melhor. é, mais compreensivas em relação às escolhas que seus Sim, filhos fazem. Mas antes, um homem que se dizia homossexual e que tinha um relacionamento estável com outro, ele era execrado pela família, ele era motivo de chacota. E essas pessoas constroem uma vida em comum, meu amigo. Aí depois vem a falecer uma dessas partes, aí aqueles familiares que nunca davam atenção vêm para reivindicar. os bens. Isso é justo? É um absurdo. Então, uma conduta religiosa não pode incorrer em injustiça. Né? Perfeito. Então, essa definição do Papa não é que agora os padres terão que celebrar casamento de pessoas dentro do mesmo sexo, ou melhor, de pessoas do mesmo sexo dentro da igreja. O contexto que ele fala é de uma instância jurídica civil, Isso é perfeito. importante de ser distinguida. Perfeito. Essa A gente explicação. sabe do grande desastre que é toda vez que nós misturamos a religião e o Estado, de como isso pode ser prejudicial, porque nós não temos o direito de impor aos outros aquilo que é uma regra religiosa nossa. Sim. O Papa, quando ele fala com o povo católico. E ao ter a coragem de fazer essa distinção tão necessária nos dias de hoje, ele promove um ato de justiça. Total. Sim, Total. nós não podemos ficar de olhos fechados para os muitos relacionamentos que são, muitas vezes, por causa da morte de um ou de outro parceiro, os bens, os direitos não são reconhecidos. Foi como você falou, uma questão civil. Viva o Papa Francisco.